Tela. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender na redação, bom dia, né? Vocês têm que entender na redação de vocês é como ela é corrigida. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito metódica, entendeu? Eu sou concurseiro, eu tô meio parado agora por causa da pandemia, mas eu sou meio concurseiro e vou lá. Eu sempre estudo a banca, então eu vou caçar as questões antigas pra ver quais as matérias que mais caem, porque tem geralmente pessoas que não fazem isso, né? Aí tem gente entrando. Deixa eu abrir meu chat no celular pra eu poder ver. Então eu geralmente sou meio metódico e vou lá atrás da banca para ver o que ela mais pede, quais são o que mais enfoque, entendeu? Qual é o estilo de correção de questões delas, como por exemplo, algumas bancas, elas deixam você sempre em dúvida entre três opções da questão. Aí no final entre duas opções da questão, por exemplo, entendeu? Tem banca não, tem banca que é mais fácil que você de primeira já marca a certa, porque elas não são parecidas. Então você pode muito bem ficar olhando como é que são as bancas. E tem que ver como é que ela corrige, entendeu? Para você saber aonde você pode errar. Então agora eu vou começar com vocês, eu vou meio que dar uma adiantada. Porque eu vou dar competência 1, competência 2 e 3 eu vou dar juntos. Competência 4, eu acho que eu vou dar junto com competência 5, até porque isso vocês já sabem, qualquer coisa está gravado, a aula lá no YouTube. Mas a competência 1 ela é um pouco extensa, para vocês verem o que é erro e o que não é na redação de vocês. Essa é a grade de correção do corretor. 0 quer dizer que você vai ganhar 0 pontos nessa competência, né? Eu era para ter colocado até uma revisão antes. São 5 competências. Cada competência vale 200 pontos, tá? A primeira competência, ela é a competência sobre a norma culta da língua. O quanto você sabe escrever seguindo a norma padrão da língua. Quando a gente fala de norma padrão, né, norma padrão culta, norma padrão é aquela que está lá na gramática, que a gente deve seguir, né, em certos momentos. E culta quer dizer que é aquela utilizada pelas pessoas mais escolarizadas. Por quê? Ninguém, nem o Pasquale, aquele velho ridículo, que fica falando certo e errado, ninguém fala igual tá na gramática. É impossível. É impossível. As nossas cordas vocais não. Nosso falar não é igual de todo mundo. Não é igual de um monte de velho que fez essa gramática há 1000 anos atrás, entendeu? Então a gente não segue. Mas foi criada a norma padrão culta exatamente por isso. Por exemplo, entende-se que quando nós utilizamos pronome, por exemplo, dou-se. Vou botar aqui dou-se no chat para vocês verem. Dou-se. Quando a gente fala dou-se, a gente está usando ênclise. O que é ênclise? É quando o pronome ele vai para depois do verbo, certo? Tem uma regra. Só ocorre ênclise quando não há nada vindo antes do verbo. Por exemplo, não tem um sujeito. Agora, se eu colocar ele doou-se, segundo a norma padrão, está correto. Só que ninguém fala ele doou-se. As pessoas geralmente falam ele se doou. Ou seja, está em posição de próclise, que vem antes. Isso é a norma padrão culta da língua. É utilizado para as pessoas de maior escolaridade. Agora, se a gente pensar que mesmo sem sujeito a gente utiliza, é normal. Vamos lá. Tá uma pessoa lá no bar, bebendo, e quer fumar um cigarro. Ela vai falar: dê-me um cigarro ou me dá um cigarro. Ai, fechei o chat sem querer. Qual dos dois ela vai falar? Dê-me um cigarro ou me dá um cigarro? Me dá um cigarro, né? Só que a norma padrão, ela não deixa a gente utilizar um me em início de frase, sem ter algo na frente. Então teria que ser dê-me um cigarro, ou dá-me um cigarro. Acho que nem dá-me um cigarro tá certo, né? Segundo a norma padrão. Não tem essa correção. Então, há diferença entre norma padrão culta e norma padrão da língua. Então, o Enem quer que a gente utilize a norma padrão culta da língua, tá? Não seguir exatamente. Até porque tem vários gramáticos que fazem regras diferentes, como eu já falei para vocês nas últimas aulas. Às vezes tem variação, porque eles não chegam a uma conclusão, tá?
Aí, cada uma desses níveis aí, ele vale uma pontuação. Em que 0 vale nada, 1 vale 40 pontos, 2 vale 80 pontos, o 3, 120 pontos, o 4, 160 e o quinto vale 200. Então, o que é uma estrutura sintática deficitária? É aquele aluno participante que escreve. Inexistente quer dizer que você não faz sentido. Você não consegue entender, aquilo ali não faz sentido nenhum, entendeu? O deficitária é aquele que o falante, ou ele faz muito truncamento, que eu vou explicar um pouco o que é, ou ele não tem sujeito às vezes, não tem artigo, ou no próprio não tem o verbo da frase, tá? Aí eles diferenciam estrutura sintática deficitária como desvios, ou seja, além da estrutura sintática estar confusa, né, deficitária, a pessoa errou muitos desvios, como ortografia, acento, né, vírgula, pontuação. Então, quando é como desvio, você fica no 1. Quando é um ou outro, você fica no 2. Quando é uma estrutura sintática regular, que é aquela que o falante tem muito truncamento, ou faz aquele, sabe o parágrafo o monoparágrafo que eu falei para vocês? Que a pessoa faz uma oração inteira num parágrafo só, um parágrafo oracional, também é uma estrutura sintática regular. Quando a estrutura sintática é boa, você fica no nível 4, só que você tem que ter poucos desvios. O que são poucos desvios? Até 9 desvios. Até 9 desvios são poucos desvios. Alguns desvios são acima de 10 desvios, tá? Mas eu sei que vocês não vão ficar contando isso, mas só para vocês terem uma ideia. E o quinto é quando a estrutura sintática está excelente, tá? Só que você tem no máximo 2 desvios. Então você só pode ter 2 desvios na redação. Por isso que já vi até a manchete desses jornalistas aí, forreca, que não estudam direito, para saber como é que funciona o Enem. Redação nota 1000 com erro de português. Não é, porque o próprio diz que você pode ter no máximo 2 desvios. Isso já entende-se que o aluno não é perfeito. Ele pode muito bem acontecer sem querer comer a vírgula, sem querer comer uma letra ou um acento, tá? Então vou mostrar para vocês quais são esses desvios. O truncamento que eu tinha falado. O truncamento é quando a gente divide uma oração subordinada. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Por exemplo, aqui, ó. Além disso, as crianças também se tornaram alvo dessa manipulação. E botou um ponto. Só que deixando é uma oração subordinada adverbial. Ela está ligada à oração principal, que é essa. Aí, o que a pessoa fez? Botou um ponto. Não pode, se chama truncamento. Você truncou. Se esse deixando fosse da oração, da próxima oração, né? Se fosse ligado à próxima oração, se estivesse fora da ordem, beleza, mas não é. Está ligado a crianças. Então, quem está deixando a força de lado? As crianças. Então, esse truncamento, automaticamente, você já acaba caindo para a estrutura sintática regular. É automático. Porque aqui, ó, isso já não configura estrutura sintática boa. Se você tem um requisito desse nível, por exemplo, eu tenho poucos desvios, mas eu tenho estrutura sintática regular, você automaticamente vai para o 3. Eu tenho estrutura sintática deficitária, mas poucos desvios, automaticamente você vai para cá, tá? Você não pode ficar acima quando você tem um nível abaixo. Eu tenho uma estrutura sintática boa, mas alguns desvios, você vai para alguns desvios, entendeu? Você tem que ter, pelo menos, não pode ter nenhum de baixo, do nível de baixo, na classificação. Aí a pessoa fez 2 truncamentos, também aqui, ó, que de muitas vezes perigosas e não adequado para menores. Tendo em vista, as pessoas utilizam como conectivo, mas não é conectivo, não é conectivo. Esse tendo em vista é uma oração subordinada ao anterior. Entendeu? Muita gente usa tendo em vista. Nossa, eu corto o tempo todo esse tendo em vista. Então esqueçam esse tendo em vista. Principalmente, palavras que tenham gerúndio, que é o NDO, que é a finalização do gerúndio, vocês têm que prestar muito bem atenção, tá? É porque o gerúndio, ele passa a ideia de continuidade, né? De progresso. E, às vezes, a gente quer passar isso na fala, mas na escrita a gente tem que ter muito cuidado. Justaposição. Vocês querem falar um pouco de verbo depois? A gente pode falar um pouco de verbo. Pra vocês terem um pouquinho de ideia.
Mas seria interessante falar de verbo também. O que é justaposição? Outra falha relacionada à estrutura sintática é caracterizada por períodos e orações que deveriam constituir um período independente, mas foram justapostos, formando períodos únicos. Então vamos lá, olha o exemplo. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no Brasil. Aí aqui tinha que ter o quê? Um ponto. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet, onde geralmente existem várias mundos, nossa, esse aqui é horrível, a serem descobertos. Através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipulados. Ponto. A rapidez, esse é um exemplo de parágrafo parágrafo oracional. Tá vendo? Não tem ponto final, só tem ponto final aqui. E aqui nem parece que tem ponto final. Se for, é bem pequenininho. Então a gente tem que fazer o quê? Como eu ensinei pra vocês, dividir em 3 períodos. Sempre divido em 3 períodos o parágrafo, para exatamente vocês não perderem por justaposição. Por quê? Justaposição, automaticamente você vai para a estrutura sintática regular. Cai na hora. E isso aqui é muito fácil de vocês não perderem ponto. Porque poucos desvios, para alguns desvios, são 10, 9, entendeu? Dá pra você desviar bastante, mas eu espero que não desviem. Mas estrutura regular, vocês podem resolver facilmente. Acontece, às vezes você quer usar uma palavra e você não sabe o que usar, tá? O que pode acontecer também? Excesso, duplicação ou ausência de palavras. O que é o excesso de palavras? É quando você coloca palavras a mais, como pelas redes sociais, tá? Duplicação é quando a gente repete a palavra. Engraçado que eu tive na escola, esses dias, uma aluna que eu passei a prova pra eles, pra casa. Aí eu tava corrigindo a prova, as maioria das respostas estavam parecidas, né, assim, múltipla escolha, porque as questões eram fáceis, mas tinha uma discursiva. Aí eu tô corrigindo essa discursiva e a aluna repete 2 palavras, assim, na hora que escreve. Aí eu parei pra prestar atenção, assim, mais atenção, e eu lembrei que uma outra aluna tinha escrito igual. Aí eu peguei o plágio desse jeito. Então é falta de atenção. Então quando vocês forem passar ali pra redação de vocês, se vocês forem passar, cuidado para não repetir palavra, porque isso é um desvio. Tá? E é elemento sintático, ou seja, você repetiu a palavra, você automaticamente vai para o nível 3. Então tem que passar com muita atenção, devagarzinho, olhando palavra por palavra. Alguém vai fazer aqui o Enem digital? Porque o Enem digital eu acho que é mais perigoso de acontecer isso, porque você está digitando, né? Quer dizer, eu espero que o Enem digital seja digitado. Senão o que adianta ter papel de ser digital? Mas repetir uma palavra no Word, para quem escreve e trabalha no Word, o Word vai até acusar que você está repetindo palavra. Agora lá na hora não vai ter, né, ortografia automática, tá? E a ausência de palavras, que acontece às vezes, você está escrevendo uma palavra e você passou a limpo, comeu a palavra. A redação é escrita? Mentira! O que adianta então de Enem digital? Eu também não entendi essa parte, né? Mas você conhece alguém que fez? A pessoa é confiável? Porque as pessoas mentem. Não, mas eu tinha dado uma lida que era escrito a redação. Gente, chocado. Eu vi no jornal que era escrito também. Não sei se tinha no mentir, mas eu tinha visto. Esse ano eu não sei também. Mas a redação dizem que é. Eu tinha que ficar sabendo que era. O rascunho era, né? O rascunho de matemática. Aí eu já não sei. Falei, gente, que absurdo. Então não adianta ter porra nenhuma isso aí. Que isso? Tinha que ser o governo Bolsonaro, né? Enfim, vamos lá. Desvios. Aí quais são os desvios que eles caracterizam? Que a gente pode contar. Os da convenção da escrita, que é acentuação, ortografia. Ortografia, no caso, trocar letra, faltar letra. Hífen. Hífen é chato. Mas a boa parte do hífen é que a maioria deles já não existe mais, né? Maiúsculo e minúsculo é muito importante, gente. Brasil é letra maiúscula com S. Eu faço inglês e eu peguei a mania de botar Brasil com Z. Mas de brincadeira. Aí agora eu escrevo tudo com Z. Mas cuidado. Nome de país é letra maiúscula. Nome de país, não a palavra país. Tá? Eu sei que alguns textos do governo aparecem com país em letra maiúscula, mas é porque o governo ele tem a própria... Porque antes das tecnologias... Cada jornal, ele tinha a sua convenção da escrita, ou seja, a sua gramática interna.
Então aqui, por exemplo, o Globo tinha um livrinho que mostrava como eles seguiam a regra. Ó, aqui o nosso o padrão editorial. Por quê? Se os jornalistas, cada um escrevesse de um jeito, o texto não ia aparecer no mesmo jornal. Então eles tinham um padrão de escrita de cada um. Então, por exemplo, siglas, como o ERJ. O ERJ é uma sigla que a gente lê a palavra. A gente fala o ERJ. A gente não lê o R. Entendeu? Então, por exemplo, esse tipo de sigla, a primeira é maiúsculo e o restante é minúsculo. Agora, quando a gente soletra a sílaba, como UFRJ, a primeira letra, todas as letras vão ser maiúsculas. Então, UF, a primeira letra vai ser maiúscula e a restante minúscula, porque a gente lê como palavra. Isso foi uma convenção que os jornais fizeram e a gente utiliza até hoje, mas tem gente que não utiliza. Entendeu? Então, tem que prestar atenção no maiúsculo e minúsculo. País, a palavra país é em minúsculo. Nomes de países, maiúsculo. Ok? Separação silábica é um problema também muito grande. Tem muito aluno que não sabe fazer separação silábica e deixa o espacinho no final. Não pode ficar deixando muito espaço, porque o corretor vai achar que você está querendo pular a linha. Aí ele pode tirar aquilo como desvio. Né? Então, aprendam separação silábica. Entender que não pode. Quando tem dois encontro consonantal, você separa. Com dígrafo, você separa. Tá? Bonitinho, senão dá BO. Os gramaticais, quais são os gramaticais? Regência, concordância, pontuação, né? A pontuação, no caso, é vírgula e pontuação final. Eles não tiram ponto do aluno que não coloca ponto no final do parágrafo. E não pode tirar ponto, porque pode ser que o aluno escreveu o ponto em cima da linha, né? Tipo, em cima da linha, não sobre a linha. Você consegue ver a diferença? Escrever em cima e embaixo, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é porque não dá pra aumentar. Deixa eu ver. Acho que no outro vai dar pra aumentar. Vai. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Talvez ele tenha colocado aqui um ponto. Mas não dá pra ter certeza. Então, o corretor não pode tirar ponto disso. Se você botou ponto ou não. No final do parágrafo. Eu não sei se no meio do parágrafo eles também pontuam isso. Eu tô na dúvida. Eu posso ver depois pra vocês. Tá? Paralelismo sintático. O paralelismo sintático é aquilo, né? Que você faz a elipse. Você está escrevendo alguma coisa, lá o texto, e para você não repetir uma palavra, por exemplo, você tem vários complementos, né? Que são crases. Então, se você não fizer o paralelismo sintático certo, eles também cortam. Emprego de pronome, que é o caso lá do que eu falei, do ou-se, e ele doou-se, ou ele se doou, né? Se você utilizar pronome oblíquo, né? Em caso de que não deveria usar próclise, quer dizer, não deveria usar próclise e ênclise, mas você usa próclise, você perde ponto. Crase, comum, como sempre. Informalidade, como a pessoa escrever daí. O daí é ótimo. Tem um outro que os alunos usam muito, que eu não sei qual é. Mas um que eles usam muito, que na verdade era para usar o portanto ou logo. Né? Isso é quando o aluno não sabe usar conectivo. Usar gíria sem estar entre aspas. Se você vai utilizar gíria como exemplo de alguma coisa, tem que estar entre aspas, para o corretor entender que aquilo ali foi utilizado para tal sentido. Se você utilizar sem aspas, quer dizer que você usou como vocabulário, tá? E escolhas lexicais imprecisas. Eu nunca sei qual é a diferença de escolhas lexicais imprecisas e escolha de registro. Porque, por exemplo, escolha de registro é VC. Confundi aqui, gente. É você. Tem gente que escreve que, só coloca o que. O aluno daqui no início, a pessoa até desistiu, eu acho. Porque eu dei uma bronca nela. Não pode escrever que o E com só que. Aqui não é WhatsApp, sabe? E olha que vocês perceberam que no WhatsApp eu vivo digitando o negócio errado, porque o meu dedo é imenso e eu tenho preguiça de ficar apagando no teclado. Mas assim, não é WhatsApp. Cada lugar é um lugar para esse tipo de desvio. E a escolha vocabular exatamente são as gírias, que você não tem que utilizar. Tá? Então tem que ter muita atenção com isso. Você, que eu nem sei mais quais são as gírias, porque eu não uso. Suave, outro dia eu vi um CUV, CVU, sei lá. Falei assim, não entendi nada. Tinha mais um. Agora você não é mais VC, né? É VOC. Né? Mudanças da língua que os jovens fazem. MEC, essas coisas não dá pra utilizar. Então essas coisas que são caracterizadas como desvios, tá?
Aí eles mostram aqui as concordâncias, o que é considerado desvio e o que não é. Por exemplo, é necessário campanhas, não é desvio. Na minha concepção deveria ser. Então, são necessárias campanhas. Mas aí, são necessárias, na verdade. Mas eu acho que eles botam isso porque essa frase pode ser um predicativo do sujeito, né? Não sei. São necessárias algumas campanhas, não é desvio. Porque, se vocês verem, a variação com a de cima, né? É necessário uma campanha. Não é desvio. É necessário uma campanha. Tá vendo? Lá do primeiro pro segundo, o primeiro não tem artigo, mas o quarto tem. É necessário uma campanha. Se uma tá ali definindo, né? Quer dizer, indefinido, porque é um indefinido, necessária precisa estar no feminino, então é desvio. É necessário que haja uma campanha, não é desvio, porque tem o que ali. É necessário que haja campanha. Se tá sem artigo. Não entendo por que é desvio. Só porque tá sem artigo? Tá indefinido. Então, tá sem artigo. É necessário fazer campanhas, não é? São necessárias fazer campanhas. Não. São necessárias fazerem campanhas. Até tá errado. São necessárias campanhas, né? Esse fazer aí tá sobrando. Beleza? Então, esses são os desvios de concordância que vocês podem fazer. O que acontece? Isso acontece muito lá na conclusão. Por causa da proposta de intervenção. Então, quando você quer achar um desvio, você geralmente já olha lá embaixo. Muito bem. Quando você escreve alguma coisa errada, você pode usar rabiscar. Quando eu falo rabiscar, é com delicadeza, gente. Olha aqui esse rabisco bonito. Esse rabisco, qual o nome? Singelo, discreto. Dá uma riscadinha. Se você quiser colocar o digo, não tem problema. Pode colocar o digo. Mas geralmente pessoas mais velhas colocam digo, né? Porque a gente mesmo mais novo não usa digo. Eu uso na fala, mas eu uso mais como meme, assim, digo, repetindo, né? Ou você pode colocar entre parênteses, aqui embaixo, ó, gente. Entre parênteses e um risco. Não tem problema, não é desvio, tá? O que vocês não podem é rabiscar a folha. Pelo amor de Deus. E principalmente furar a folha, tá? Porque furar a folha é questão de anulação. Tá? Rabisquem de uma forma delicada. Se vocês quiserem, botar 2 riscos. Um em cima do outro, na palavra. Que não vai ter problema nenhum. Tá? Vamos lá. Agora o que todo mundo pergunta. Se você repetir um erro em outra palavra, não é desvio. Por exemplo, se no mesmo texto você escrever notícia mais de uma vez, sem um acento, não tem problema. Tá? Não tem problema. Só vai ser contado uma vez o desvio. Então, eu tô com dúvida nessa palavra que eu tenho acento, preciso repeti-la. O que eu faço? Thiago, o que eu fazia antes? Antes de saber disso. Numa palavra, numa vez que eu falava com acento e na outra sem acento. Por exemplo, era mais ou menos isso. Falei assim, pelo menos um desses eu vou acertar, né? Não vai ter 2 erros. Mas aqui eu vi que você não precisa. Se você já tem esse desvio, você repetiu uma palavra, você tem o desvio. Mas, observem que, olha a frase, o uso dessas notícias não está concordando e está sem acento. Ou seja, considera-se dois desvios, né? O de concordância e o de acento. Ou seja, uma mesma palavra você pode errar e pode perder ponto 2 vezes. Na mesma palavra, não na repetição dela. Certo? É isso que eu falei aquela hora, que mesmo que você escreva Brasil uma vez com minúsculo, só vai ser contabilizado como desvio uma vez. Ok? Então é assim, ó. Pra vocês verem. O nível 4, nível 5. Nível 5 são 200 pontos. E nível 4 são 160 pontos. Se você tiver 2 desvios, automaticamente você pode ficar com nível 5, sem problema. E uma falha de estrutura, pode ser um truncamento. Se você tiver 3 desvios, automaticamente você vai para nível 4. Se você tiver 2 falhas de estrutura e um desvio, automaticamente você vai para o nível 4. Então, no máximo, você pode ter um desvio.
2 desvios, não mais que isso. Para ter a competência 2. Vou dizer para vocês que é fácil você não desviar na redação? Não. Porque acontece milhões de coisas, gente. Vocês podem estar na hora passando a limpo e não conseguir passar a limpo, né, com atenção. Você pode sem querer comer uma letra. Você pode sem querer comer uma palavra. Acontece. Entendeu? Então, eu não quero que vocês fiquem presos a isso. Eu quero que vocês saibam quais são, o que é considerado desvio. Então, professor, regência. Caraca, o que é regência? Eu não tenho a mínima ideia do que é. Vai procurar estudar regência. Porque redação não é só estrutura, entendeu? A redação é todo um conjunto. Professor, eu não sei o que é emprego de pronome. Você falou aí próclise e ênclise, entendi nada. Vai te dar próclise e ênclise, gente. É simples, é muito simples. Não tem erro. Eu não quero que vocês saibam o que é eu não quero que vocês saibam o nome de cada, o significado de cada um. Eu quero saber a posição. Nesse caso eu vou usar o pronome aqui. Não precisa ficar gravando que é próclise e ênclise. Quem tem que gravar isso sou eu, que eu tenho que ensinar para os alunos. Entendeu? Mas vocês têm que saber. Informalidade. O que é informalidade? O que eu uso que é informalidade? Maiúsculo e minúsculo. Eu não sei se essa palavra precisa botar maiúsculo e minúsculo. Eu vou colocar lá. Separação silábica. Eu tô com um problema com separação silábica. Eu tenho uns alunos do primeiro ano. Na primeira prova, eu passei exatamente sobre... Era dígrafo. Não, encontro consonantal. E eu botei 5 palavras para eles dividirem. Eu botei um texto e falei para eles pegarem ali encontro consonantal. E a palavra que metade da turma utilizou como encontro consonantal era internacionalização. Só que internacionalização não tem encontro consonantal. Aí eu fui olhar a palavra, porque todos eles botavam isso, eu falei, gente, que estranho, mas aqui não tem encontro, por que as pessoas estão colocando isso? Se você olhar, o N e o T de inter estão juntos, mas não estão na mesma sílaba. Aí eu falei assim, cara, esses alunos não sabem separar a sílaba. Era a única justificativa, eles não sabem separar a sílaba. O que eu vou fazer? Na aula seguinte da prova, corrigi a prova com eles e passei um ditado. Eles odiaram. Aí eu falei assim, aí eu passei o ditado de 50 palavras. E eles tinham que separar a sílaba de todas as palavras. E ainda falei assim, se vocês no ditado acertarem todas as 50 questões, as 50 palavras do ditado, eu vou dar pra vocês um ponto direto na média. Com medo deles alguém acertar, tá? Fiquei com muito medo, receoso. Mas eu falei a palavra ascensão, nesse aí eles já caíram em ascensão. Eles não sabiam fazer ascensão. Mas é importante. Parece de atividade da tia Cocota, né? Lá dos anos iniciais do fundamental? Parece. Mas é o jeito que vocês aprendem a entender a separação de sílaba. Então, agora que vocês já sabem o que a banca pede, vai lá e olha. Caraca, ortografia, eu sou ruim em ortografia, vou dar uma olhada. Sou ruim em acentuação, vou dar uma olhada, entendeu? Para vocês não ficarem dependendo. O que é paralelismo sintático? Não tenho a mínima ideia do que é. Talvez eu até use e não sei. Vai lá e procura. Tá? O slide eu vou colocar tudo agora, assim que eu acabar aqui antes de ir embora. Porque semana passada eu me enrolei porque eu não coloquei depois. Mas vai estar tudo lá e vocês dão uma olhada. Beleza? E é isso. Alguma dúvida? Eu falei muito rápido, falei muito, inclusive. Sobre essa competência, sobre alguma coisa ligada ao... Lá vocês têm, na redação, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Sempre tive essa dúvida? O professor. Pode falar. Em relação à repetição de palavras. Aí, tipo, tira muito ponto. Tem alguma coisa que eu posso estudar pra melhorar? Porque eu percebo que às vezes eu repito muito. Então. E aí eu não consigo substituir algumas, né? Entendi. Algumas às vezes não dá. Por exemplo, suicídio. A palavra, eu lembro que eu corrigi uma redação, a redação de uma turma que era sobre suicídio. E não tem muita palavra para substituir suicídio. E isso o Enem tem noção. Então, até que quando eu for dar a competência 4, eu vou falar sobre repetição. O que eu falo para os alunos? Não repitam conectivos. Conectivos não repitam. O que vocês podem repetir? Palavras. Só que o Enem diz lá... o Enem diz que nem toda repetição atrapalha a leitura. Então, por exemplo, se no mesmo período você repetir a palavra várias vezes e atrapalhar a leitura do corretor, isso pode ser pontuado. Agora, se não atrapalhar a leitura, não é pontuado. Ou seja, é muito subjetivo. Vai de corretor para corretor. Mas eu vou trazer para vocês essa parte explicando e a gente lê junto e a gente tenta chegar a uma conclusão. Mas não tem nada fechado. O que tem fechado é a questão da repetição de conectivos. Não repitam conectivos.
olha, esse texto está na frente de vocês aí, o rosa. Tem um assim, tem um entretanto e dessa forma. O dessa forma e o assim, eles têm bem parecidos as questões semânticas, sabe? Todos eles são conclusão de alguma coisa. Mas eles não repetem, porque tem outros conectivos. Então, no caso, isso aqui é o texto direto do treinamento lá do redação do Enem, que eles liberaram, o INEP liberou. Então, se eles mesmo não repetem conectivos, não tem problema você repetir. Porque, olha só, vamos ver esse texto aí que eles escreveram. Vocabular, vocábulo. É basicamente repetição, né? A palavra, deixa eu ver, desvio. Tá no primeiro conectivo, ali na terceira linha no início, desvio. Tá no início do parágrafo, desvio. Tá repetindo a palavra? Tá repetindo a palavra, mas não tá considerando uma repetição, porque não tá atrapalhando a fluidez do texto. O desvio, ele fala de novo, ó, repete o desvio, de novo. Depois fala desvios de novo. Tá, tem repetição, tá ocorrendo a repetição, mas não está atrapalhando na hora da leitura. É isso que vocês têm que ver. Vocês têm que ler o texto de vocês e vocês verem que está, nossa, está muito repetitivo a palavra, porque está atrapalhando a leitura. É isso que vai atrapalhar na hora da correção, entendeu? Agora sobre o queísmo. Então, vai depender. Se você... É porque o queísmo é quando você utiliza muito oração subordinada positiva. Ou oração subordinada explicativa, ou você... Não, peraí. Oração adverbial explicativa. Não, calma. Orações relativas. O que são orações relativas? São aquelas que explicam alguma coisa. Então, por exemplo, o Tiago, que é professor de português, ele está falando um Tiago específico. O Tiago que é professor de português. Tá? Tem muita gente que utiliza esse tipo de oração subordinada para adicionar informação. É isso que você tem que ter atenção. Tenta dar uma olhada sobre isso, oração relativas. E você não repetir. Tem muita notícia assim, ó, por exemplo. A internet, hoje em dia, que é uma ferramenta de busca, tem atrapalhado muitos jovens que procuram utilizar a internet o tempo todo. Entendeu? Então, esse que repetindo quer dizer que você está usando muitas explicações. O que a gente pode falar sobre isso na próxima aula, então, sobre queísmo, gente? Vou anotar aqui. Queísmo. Porque aí fica mais fácil de explicar para vocês com texto vendo do que vocês lendo. Ouvindo, né? Ou falando. A gente pode falar sobre queísmo. Queísmo é de boas, não vai ter muito problema, não. É porque vai fazer vocês serem mais diretos, né? Serem mais objetivos. Mas vocês viram que aqui não aparece muito queísmo, né? Onde deve cair queísmo? Deve ser na questão de falha em estrutura sintática. Mas eles não cobram muito isso, então fica tranquilo. Eu só acho que queísmo enrola o texto. Texto com barriga. Texto com barriga é aquele que ele enrola, tá? Sai enchendo linguiça para comer linha. O corretor entende isso. A gente não pode pontuar por isso, mas isso acaba fazendo com que a redação ela fique com uma argumentação ruim. Automaticamente você vai perder ponto lá na competência 3, por uma argumentação falha. Mas não vai tirar ponto exatamente porque você está enrolando o texto. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Não? Não? Então, eu vou ler o texto para vocês. Ih, gente, cadê? Acho que tá aqui. Aí. Fazer propaganda agora de onde eu trabalho, que apareceu o símbolo da coisa. Vamos lá. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O ônibus estava aumentando tanto. Além do espaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? Vai, gente. A primeira coisa que a gente tem que ler aqui é quem? Maria.
Maria é uma empregada, né? Uma diarista. Eu acho que ela é uma diarista porque ela não fala de salário, ela fala de gorjeta, né? Só que também eu entendo que gorjeta é algo extra. Então talvez ela tenha salário. Naquele dia ela recebeu a mais. Por que você acha que ela recebeu a mais? Consegue ter alguma ideia? Se bem que aqui não dá muita ideia do que ela recebeu a mais, na verdade, porque ainda não cheguei numa parte do texto que fala um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, fala indiretamente. É por causa da festa, né? Ela tem que arrumar a casa da mulher, não a casa depois que a mulher deu uma festa. Enfim. E o osso do pernil, gente? O que vocês acham do osso do pernil? Você acha que o osso do pernil, o resto do osso do pernil, tem carne? Inclusive, isso me lembra bem essa semana que saiu uma foto do Globo das pessoas catando o osso, né? Tentando pegar a pelanca. Né? Me lembrou exatamente. E na hora que eu vi isso, eu não lembrei do texto. Olha só, eu já li esse texto milhões de vezes. E as frutas? Quais são as frutas comuns na nossa mesa, gente? Assim, na casa de vocês. Comuns. Assim, nem falo mais barata porque tem vezes aí que a banana tá R$7 o quilo. Mas quais são as frutas mais comuns? Banana. Maçã, que é bem barato. Né? Laranja, são as coisas bem mais baratas. Né? E os filhos dela nunca comeram melão. Por quê? Por que vocês acham que o melão... Ela se questionava que o melão, as crianças iriam gostar ou não? O melão pra mim é muito significativo. Porque o melão não é uma fruta comum. A gente não vê. E o melão nem é muito caro, né, na verdade. Mas assim, o melão não é uma fruta comum, né? As pessoas... Quem estudou escola pública, viu que na escola é raramente melão. Assim, quando tinha melancia, era festa. Mas é raro, entendeu? Outras frutas são mais comuns. O melão não. O melão é uma fruta elitizada. Eu vejo como uma fruta elitizada. Entendeu? Vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. A palma de uma das mãos de sua mão doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Aí vocês podem ver que ela cortou o pernil para a patroa. E a patroa deu o quê? O resto, o que sobrou. Leva esse osso aí. Não deu parte do coisa, senão ela teria falado, né? Ah, ela me deu um pouco de pernil. Não, ela deu o osso. Então isso já dá pra problematizar. Isso aqui já dá pra falar sobre milhões de coisas. Quando Ana apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. Estava aqui entre. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, no último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudade! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom! Nasceu. Era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês. Tem um buraco no peito. Tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos como se estivesse pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos. Não tinha ninguém também.
Homens também, eles haveriam de, eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. E aí, gente? Vocês não acham estranho essa conversa? Primeiramente que não tá nada em aspas, né? A fala, geralmente quando tem fala de leitura é com travessão, né? Minha fala é o narrador falando a fala deles, o que tá acontecendo. Mas você não acha estranha a postura deles? Ela entra, ele vai lá e paga a passagem dela e dele. Aí eu não entendi muito bem porque ele paga a passagem dele, sendo que ele já tava lá dentro. Louco. Aí eles começam a falar da vida, né? E dá pra ver com certeza que é um homem que abandonou a mulher, né? Abandonou o filho. E ela... Vocês acham que ela tá triste? Ela tem um misto, né? Um confuso de misto de saudade com mágoa, né? Que ela fala que essa é uma mágoa imensa. Entendeu? Porque não podia ser diferente, porque a gente não podia ter sido feliz, porque você não abandonou os filhos, entendeu? E ela nem cobra isso dele. Quem pergunta do menino é ela, ó. Confuso. Mas você não acha estranho, não? Ele falando baixo? É aqui que fala que ele fala baixo? Aqui não fala que ele fala baixo, mas mais pra frente vai falar. Vamos continuar. Aqui, ó. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo ao banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida, do buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E aí, vocês não acham nada estranho? Ele tá lá estático, preso, fixo no banco, quase não falando com ela direito, não trocando olhares com ela. O que vocês acham que pode estar acontecendo ali? Ele tá com vergonha, será? Mas ele falou que tava sozinho, não falou? Homem mente. Uma tensão. Tá uma tensão ali, alguma coisa aconteceu. Né? Complicado. Mas vamos lá. Vamos terminar. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Mas ele estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O homem da vida de Maria, o medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida de seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. Opa! Caraca, que ódio. Meu Deus, como seria a vida de seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O compasso do seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes. Se fossem outros os assaltantes, ela teria que dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma corrida de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos, tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. E aí, gente? O que ela quis dizer com ex-homem? Ainda não terminou não, tá? Falta a parte final. O que ela quis dizer com ex-homem? Quer dizer, primeiramente, vocês esperavam por um assalto? Alguém imaginou? Ninguém imaginou com assalto, né? Ninguém imagina.
Porque assim, se ele fosse o mínimo decente, ele pegava e descia e ia pra outro ônibus. Esse idiota. E ex-homem? O que vocês acham que ele ia dizer com ex-homem? Aliás, por que ela tinha medo da vida e não da morte? As pessoas falam muito que tem medo da morte, né? Ela falou que tinha medo da vida. Por quê? Você consegue ter ideia? Ninguém tem medo da vida, só tem da morte aqui? A meu ver, ela tinha medo da vida porque depois que ela, caso ela morresse, acontecesse alguma coisa, os filhos dela estariam abandonados. E ela tinha medo pela vida que os filhos levariam depois que eles ficassem sozinhos. Entendeu? Esse é o medo da vida. Entendeu? Medo da vida lá dos assaltantes que estão utilizando aquele meio de sobrevivência, de assaltar, para conseguir viver uma vida melhor. Né? Eu acho que esse é o medo da vida que perpassa na cabeça dela. E que ela fala que ela não tem nada para dar. A única coisa que ela tem são os filhos. A vida dos filhos. Né? E a vida dela. Porque o restante ela só teria uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Né? Tudo sobras. O resto. Entendeu? E a aula termina em 10 minutos, então vou adiantar aqui. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver que ela estava de colher com os outros. Outra voz, ainda lá no fundo do ônibus, acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui, não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente seu filho. A primeira voz que acordou a coragem de todos tornou-se um grito. Aquela puta safada, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. Lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal. Que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma um ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta de sustentar os filhos. Lincha! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudade do seu ex-homem. O que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segregado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo e um carinho. E fim. E aí, minha gente? Deixa eu tirar aqui. Pesado esse conto, né? Pois é, ninguém espera. Esse conto ele tá muito relacionado àquela história do violência, justiça com as próprias mãos, né? Em que as pessoas, por vários motivos, sabe? A gente entende que as pessoas vão por vários motivos, fazem isso, né? Principalmente onde o Estado não chega. Onde o Estado não chega, quem chega antes é a igreja e a criminalidade, né? Em alguns casos isso aqui são a mesma coisa, né? Mas a gente tem os descréditos da polícia. A gente tem os descréditos da polícia, a polícia não faz nada. E as pessoas, elas
elas mesmo usam por um motivo. Vocês lembram daquela história do eu sou ladrão e vacilão? Lá, que o cara tatuou na testa do menino? Aquilo foi um absurdo. Mas é aquilo o sentimento das pessoas na sociedade, sabe? Elas colocam na cabeça delas que o Estado não vai fazer nada. Eu acho que não precisava pegar um menino e escrever na testa dele que ele é ladrão e coisas, como se não tivesse uma segunda opção. Como ele tivesse sido ladrão, vai ser ladrão pra sempre se ele não for bem acompanhado, se ele não for internado, entendeu? Se não tiver um amparo do Estado. Mesma coisa, teve um caso muito tempo atrás, em 2013, 2012, de uma mulher que uma criança desapareceu, né? E a mulher foi acusada de bruxaria e ela foi linchada, sendo que ela só era espírita, eu acho, né? Então é uma mistura de intolerância religiosa com fake news e com o sentimento de justiça com as próprias mãos. Que esse conto fala de muito disso, né? Esse conto, na verdade, fala de um monte de coisa que vocês podem utilizar sempre, como violência, pode falar como justiça com as próprias mãos, fala de racismo, né? Porque, né, se fosse uma pessoa branca que ele tivesse começado, teria acontecido a mesma coisa? Quando ela responde o cara e o cara chama ela de atrevida, por quê? Porque uma pessoa negra não pode responder no mesmo nível? Não pode se defender? Entendeu? Entre outras coisas. Eu já li esse texto com muitos alunos. Muitos. Com muitas turmas. Entendeu? E eu já tô começando a achar que eu posso proporcionar gatilhos. Então, se eu proporcionei gatilhos aqui com vocês, mil desculpas. Entendeu? Isso não foi o meu motivo, não foi o meu objetivo. Meu objetivo era trazer pra vocês essa história muito bonita, né? Mesmo com esse final trágico. Mas é uma história muito bonita que fala de muita coisa. Pois é, eles lincharam antes. Aquele outro menino também, que ficou preso no poste, sabe? As pessoas fazem justiça com as próprias mãos, achando que tá fazendo a coisa certa. Só que, se bobear, os meninos morreram pra criminalidade, né? Os meninos só pegaram lá, não sei o que eles fizeram com aqueles passarinhos, a história do passarinho, né? Soltaram os passarinhos e os bandidos foram lá e mataram. Não sei. Não sei o que falar disso. Uma covardia, matar uma criança por causa de um passarinho. Realmente. Mas tem muito sobre isso. Eu não acho que o Enem possa falar sobre algo parecido, mas pode falar sobre violência. E não fala sobre violência há muito tempo. E ele tem falado muito de desigualdade social. Os últimos temas foram esses, né? Cinema. Foi desigualdade social, basicamente. A questão... Ano passado foi o que mesmo? Doenças mentais também pode estar ligado à desigualdade social, principalmente pessoas que são pobres e que não têm acesso ao SUS direito e não entendem também que elas podem estar passando por problemas mentais, né? Outra coisa que eu pensei no início, Thiago, foi a questão da situação das empregadas domésticas no Brasil. Sim, sim, exatamente. Vocês veem que eram cruzeiros. Então, naquela época não teve a PL das diaristas, né? Que inclusive foi graças à Globo, né? Aquela série diarista, foi graças a elas que elas ganharam com tanta coisa. Porque mostraram o quanto elas passavam perrengue na casa dos outros sem vínculo empregatício. Entendeu? Isso foi uma vitória. E também pode ser um tema. Você cortar pra sua patroa pernil, cortar a mão com uma faca laser, que eu não tenho a mínima ideia até hoje, eu não acho o que é uma faca laser. E você ganhar o osso e ganhar uma gorjeta. Gorjeta não paga o machucado que ela teve. Gorjeta não paga o que ela trabalhou a mais que limpando a casa da patroa fazendo festa, entendeu? Também pode associar isso ao racismo, né? Muito, tanto com certeza. No caso da Madalena, né, que ela ficou presa em situação análoga à escravidão, né? Eu acho que 30 anos da vida dela. Sim, Passou até no Fantástico. Fizeram ela casar com um cara pra ganhar pensão pra pagar a faculdade dos filhos. Isso beira a maldade. Sei lá, o ser humano é horrível. Enfim, gente, é isso.
Eu vou até depois mandar pra vocês o nome do livro, se vocês quiserem. Eu posso trazer até um outro conto. É porque o conto desse livro aqui são muito pesados, entendeu? Mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais um que eu gosto muito. Que vale a pena falar sobre tema pro Enem. Mas é isso. Muito obrigado por vocês terem vindo. Só agora vem pouquinha gente, mas tudo bem. Eu também tô devendo vocês. As pessoas estão meio desanimadas, achando que eu meio que deixei vocês de lado. Não deixei vocês de lado não, tá? Eu só tô muito enrolado porque o professor tá sendo doutor. O futuro doutor tá difícil. Mas tá chegando o Enem. Faltam 2 meses quase. Um pouco menos de 2 meses. E vai dar tudo certo. Tá? Redações de vocês vão voltar bonitinhas. E vocês vão ter ver o que vocês estão errando e acertando, tá? Um beijo. E vou publicar tudo agora. Tudo que tava devendo eu vou botar lá. Tá? Bom dia pra vocês, bom final de semana.